Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos à terceira videoaula da disciplina Mercado de Capitais do curso Técnico em Finanças. É um prazer estar aqui com vocês. Na aula de hoje, vamos discutir o conceito de análise fundamentalista e relembrar como são elaboradas a análise horizontal e vertical de balanços que estudamos na disciplina Análise de Demonstrações Financeiras. Iremos aprender ainda sobre os principais índices financeiros e como eles são utilizados e o procedimento para comparar o desempenho entre empresas. Vamos começar? A análise fundamentalista caracteriza-se por utilizar a maior variedade de informações possível que seja disponível ao investidor no momento da tomada de decisão. Isso engloba o uso de dados referentes à conjuntura econômica local e internacional, perspectivas setoriais e dados individuais das empresas que retratem a sua situação. O objetivo é processar e interpretar essas informações para que seja possível estabelecer o preço justo de outras determinadas companhias. Por essa razão, não basta ter o simples acesso à informação, é necessário o seu correto uso para que o processo de avaliação considere o maior número de variáveis disponíveis, apoiando efetivamente o investidor na determinação do preço da empresa. Nesse sentido, a escola fundamentalista faz uso de algumas técnicas para que a tomada de decisão do investidor seja embasada nas informações disponíveis, tendo em vista a redução da incerteza no momento de comprar ou vender algum ativo, sendo que o princípio básico dessa escola está baseado no fato de que o valor de qualquer ativo ou bem econômico é uma função da sua rentabilidade futura. Por exemplo, para o analista estimar o preço de uma ação, ele deve prever os dividendos e os lucros que podem ser esperados dessa ação. Ou mesmo, para estimar o preço de um novo produto a ser lançado por uma empresa, é preciso estimar o lucro adicional que ele trará para a empresa em função da projeção de suas vendas futuras. Portanto, a principal finalidade dessa análise é comparar o preço da ação ao real valor de negócio da empresa. Para simplificar a análise, os fundamentalistas utilizam de indicadores calculados a partir dos dados contidos nas demonstrações financeiras, ou seja, a partir da análise de balanço, do número de ações disponíveis e do montante de dividendos pagos aos acionistas. Veremos que existem diversos indicadores fundamentalistas e diferentes formas de calculá-los. Cabe ressaltar que, apesar do princípio básico da escola fundamentalista de que o valor de um ativo é função de sua rentabilidade futura, a projeção dessa rentabilidade ou de qualquer outra variável de interesse, em geral, apenas poderá ser realizada com base em tendências passadas. Assim, a evolução das contas apresentadas nas demonstrações financeiras ao longo do tempo se torna muito importante. Vimos na disciplina de análise de demonstrações financeiras que a análise retrospectiva das contas financeiras permite ao analista conhecer em detalhes a estrutura de capitais da empresa analisada, observando a evolução dos principais dados contábeis, como as contas a receber de clientes, o nível de estoques, as contas a pagar a fornecedores, o faturamento, o custo de produtos vendidos, a estrutura financeira, entre outros. Desse modo, vamos relembrar as técnicas de análise de balanço mais utilizadas, que são a análise vertical e horizontal. A análise vertical baseia-se na evolução de cada conta de uma série de demonstrações financeiras em relação à demonstração anterior ou em relação à demonstração financeira básica, geralmente mais da antiga série. Em outras palavras, a análise horizontal é o processo que corresponde ao estudo comparativo em períodos de tempos consecutivos da evolução das contas que compõem as demonstrações contábeis. A análise horizontal tem como objetivo mostrar a evolução de cada conta ou grupo das demonstrações contábeis através de períodos sucessivos e pela comparação entre si, ou seja, a comparação entre dados de diferentes exercícios de uma empresa, permite conclusões sobre a sua evolução patrimonial e sobre a tendência econômico-financeira que está assumindo. Assim, o item escolhido de uma demonstração é comparado por meio do seu valor em um exercício e o exercício anterior ou os exercícios anteriores para observar a variação ocorrida nesses exercícios. É importante confrontar os resultados percentuais obtidos na análise horizontal com algum indicador que sirva como referência, como a taxa de inflação no período e a evolução do mesmo item nas empresas concorrentes, a taxa de crescimento da economia, por exemplo, dentre outros. Com isso, podemos verificar se a variação do item foi maior ou menor do que a variação do indicador tomado como referência.
Já a análise vertical diz respeito à análise da estrutura da demonstração de resultados e do balanço patrimonial, buscando evidenciar as participações dos elementos patrimoniais e de resultados dentro do total. Essa técnica pode ser utilizada quando desejamos obter a importância relativa dos itens de uma demonstração em um único período. Ao fazer uma análise vertical de vários exercícios, podemos verificar quais os itens que cresceram ou que diminuíram percentualmente no total de todos os itens. Portanto, o uso da análise vertical tem como principal objetivo medir o percentual de cada componente em relação à base. A base é representada pela percentagem de 100%. O que determina o valor correspondente a esse 100% é a demonstração contábil que se está analisando. Assim, no balanço patrimonial, a base 100% é representada pelo ativo total ou pelo passivo total, o que de fato representa o mesmo valor. Na demonstração de resultado de exercício, a base é estabelecida pela receita operacional líquida. Para medir proporções entre os valores e a base, a análise vertical tem como finalidade observar as contas ou grupos de maior valor e de maior importância na análise da empresa. Além disso, possibilita comparar as mudanças que existem entre essas proporções, permitindo a visualização rápida das contas ou grupos que mais sofreram alterações entre 2 ou mais períodos analisados. Vale lembrar que a análise horizontal e a análise vertical se complementam, por isso geralmente são utilizadas em conjunto. Essas duas técnicas da escola fundamentalista vocês já conhecem e aprenderam a calcular. Uma outra maneira de analisar o desempenho financeiro de uma empresa é por meio de seus índices financeiros. Existem várias partes interessadas nesse tipo de análise: os acionistas, os credores, os concorrentes, a própria administração da empresa, enfim, todos aqueles que têm alguma relação com a empresa. Os credores se preocupam com a capacidade de solvência da empresa, avaliando o risco associado aos prazos de vencimento de seus créditos. Os acionistas estão preocupados com a relação risco-retorno de seus investimentos, bem como pelos dividendos distribuídos. Já os concorrentes devem se interessar em analisar os índices financeiros, principalmente os índices de atividade da empresa rival, e a administração da empresa se preocupa com todos os aspectos da situação financeira da empresa. Portanto, a análise por meio de índices facilita muito o trabalho dos analistas, por ser fácil e rápida, mas deve ser feita em comparação com os índices de outras empresas semelhantes, além de complementar os resultados com a análise horizontal e vertical e outras análises relacionadas ao setor de atividade na qual a empresa atua, bem como o cenário econômico. Os índices financeiros podem ser divididos em 4 grupos básicos: liquidez, atividade, endividamento e lucratividade, que veremos detalhadamente. Vamos iniciar pelas medidas de liquidez. A liquidez de uma empresa representa a sua capacidade em cumprir suas obrigações na data de vencimentos. Os índices de liquidez avaliam a capacidade da empresa para honrar compromissos assumidos, ou seja, o índice quanto maior, melhor. As principais medidas de liquidez com as suas respectivas fórmulas são: o índice de liquidez corrente indica quantas unidades monetárias a empresa possui de curto prazo em relação a cada unidade monetária que deve no mesmo período. É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, ou seja, é a capacidade de pagamento do passivo circulante com o ativo circulante. Quando apresenta valor maior do que 1, significa que a empresa não precisa adotar medidas para saldar suas obrigações de curto prazo, como empréstimos ou diminuição de despesas. Índice de liquidez seca tem o mesmo significado que a liquidez corrente, com exceção do fato de que os estoques não são considerados como recebíveis, ou seja, não conta com a realização imediata dos estoques. Esse índice é importante no caso de empresas que trabalham com altos níveis de estoques em relação ao ativo circulante. E o índice de liquidez geral indica a capacidade de pagamento da empresa a longo prazo, pois engloba também o ativo realizável a longo prazo e o passivo exigível a longo prazo. Essa relação deve ser superior a 1. Os índices de atividade medem a rapidez com que determinados ativos giram dentro de um exercício em relação ao volume de operações da empresa, bem como quantificam o grau de eficiência da empresa em gerir seu caixa. As principais medidas de atividade são: o giro do ativo
indica a eficiência da empresa no uso de seus ativos de forma a contribuir com as vendas. Portanto, quanto maior for esse índice, significa que os ativos estão sendo mais eficientes. O giro de estoque mostra quantas vezes os estoques giram em determinado período e visa verificar o quanto os estoques estão demorando para serem liquidados. É a divisão do custo dos produtos vendidos pelos estoques. Prazo médio de recebimento é o tempo médio em dias que a empresa leva para receber suas vendas, sendo útil nas políticas de cobrança e de crédito. É calculado pelo coeficiente entre as contas a receber e as vendas anuais a crédito dividido por 360. O prazo médio de pagamento é o tempo médio em dia em que a empresa leva para pagar suas contas. A dificuldade no cálculo desse índice é que as compras anuais, contas a pagar, feitas por uma empresa não aparecem nas demonstrações. Assim, normalmente, as compras são estimadas como uma porcentagem do custo das mercadorias vendidas. Os índices de prazos médios devem ser analisados conjuntamente e o objetivo é obter uma gestão ótima do caixa, reduzindo a necessidade de financiamento externo e a possibilidade de entrar em insolvência. Agora vamos analisar as medidas de endividamento. A posição de endividamento da empresa indica o montante do dinheiro de terceiros que está sendo usado na tentativa de gerar lucros. As principais medidas de índices de endividamento são: índice de participação de terceiros ou de endividamento total é a divisão do capital de terceiros pelo ativo total. Quanto maior esse índice, mais a empresa encontra-se alavancada, ou seja, maior é a participação do capital de terceiros na estrutura de capital da empresa e maior é o risco associado à capacidade de pagamento aos credores. O índice de composição do endividamento informa a relação entre o capital de terceiros e o capital próprio. Se o objetivo for manter pouco capital de terceiros para se diminuir o risco da empresa, isso leva à interpretação: quanto menor, melhor. Índice de cobertura de juros mede a capacidade de pagamento de juros previstos em contratos. Quanto maior esse índice, maior a capacidade de pagamento de juros a empresa tem. As medidas de lucratividade ou de rentabilidade indicam a relação entre o lucro da empresa e diversos itens tomados como referência. Essas medidas avaliam o rendimento obtido pela empresa em determinado período. Nesse caso, é sempre preferível que os índices aumentem, ou seja, quanto maior, melhor. As principais medidas de lucratividade são: margem bruta. É referente à porcentagem de cada unidade monetária de receitas de vendas que resta após o pagamento do custo dos produtos vendidos. É o lucro bruto dividido pelas vendas da empresa. A margem operacional refere-se à porcentagem de cada unidade monetária de receita de vendas que permanece após a dedução de todos os custos e despesas, antes dos juros e impostos. A margem líquida se refere à porcentagem de cada unidade monetária de receita de vendas que permanece após a dedução de todos os custos e despesas, incluindo juros e impostos. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido ou retorno sobre o patrimônio líquido mostra o percentual de relação do lucro ou prejuízo líquido encontrado com o total aplicado pelos acionistas. É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Permite avaliar qual rentabilidade a empresa está gerando com os seus recursos. O retorno do ativo total mede a rentabilidade de uma empresa em termos de geração de lucros com os ativos totais disponíveis. Vimos que são muitos os índices financeiros que podem ser calculados para avaliar o desempenho financeiro de uma empresa. Entretanto, a grande dificuldade enfrentada pelos analistas após o cálculo dessa quantidade de índices é saber como comparar diversas empresas, um dos objetivos de calcular índices financeiros. Nesse sentido, para ajudar o analista a interpretar esses resultados, foi desenvolvido um método formal de comparação de empresas com base no cálculo de índices, com a finalidade de evitar que a análise seja afetada por opiniões pessoais sem base científica, ou seja, para evitar o achismo do analista em relação aos resultados encontrados no cálculo dos índices.
Primeiro passo: escolher as empresas para comparação. Esse passo é de grande importância, pois existem diversas empresas de tamanhos diferentes que trabalham em áreas diferentes e têm produtos diferentes. Isso significa, por exemplo, que uma rentabilidade de 6% ao ano para determinada empresa possa significar um excelente desempenho, enquanto em outro ramo de atuação isso poderia ser um desempenho medíocre. Assim, para comparar empresas, o mais correto é que elas sejam do mesmo setor. O segundo passo é escolher os índices. A escolha dos índices vai depender do objetivo do usuário da informação. Por exemplo, os investidores podem dar maior importância à rentabilidade, já que o fornecedor pode dar importância à capacidade de pagamento da empresa. Entretanto, podemos dizer que um bom desempenho da empresa, no geral, agrada a todos. Assim, é prudente escolher, por exemplo, pelo menos um índice de cada grupo. O terceiro passo é eliminar as empresas com índices muito discrepantes, ou seja, outliers. Outliers é uma informação que é muito diferente das outras. Algumas empresas podem estar passando por um período atípico, diferente, apresentando índices com valores um tanto estranhos. Por exemplo, erros na base de dados podem levar alguns índices a valores extremados, sujeitando toda a análise a erro. Portanto, devemos ter cuidado com essas informações. O quarto passo é elaborar uma tabela com as empresas e os índices. Nesse passo, é importante utilizar uma base de dados confiável, bem como usar uma planilha para facilitar os cálculos. O quinto passo é padronizar os índices. Como os índices são diferentes, para que seja possível efetuar comparações matemáticas com eles, é necessário que sejam padronizados. Para exemplificar a padronização dos índices, podemos prosseguir da seguinte forma. Primeiro, devemos verificar se o índice é do tipo quanto maior, melhor, ou seja, com mais liquidez. Se for o caso, o índice padronizado será igual ao valor do índice a ser padronizado, menos o valor observado para o índice em questão, mínimo, dividido pelo maior valor observado para o índice em questão, máximo, menos o menor valor observado para o índice em questão, mínimo. No sexto passo, deve ser ponderar os índices. O somatório dos pesos deve ser necessariamente 100%. No sétimo passo, deve-se calcular a nota para cada empresa, com base no somatório ponderado de seus índices. No oitavo passo, multiplica-se o resultado por 10. Observe que esse procedimento serve para a nota variar de 0 e 10, ou 0 a 10, sendo 10 a nota máxima. Lembrando que todos esses passos devem ser aplicados para a classificação de empresas do mesmo ramo de atuação, para que a comparação seja consistente. Bom, além da análise vertical e horizontal, a análise de índices financeiros podemos destacar ainda alguns índices que relacionam os valores dos balanços ao número de ações da empresa e ao preço de mercado da ação, ou seja, são índices ligados diretamente ao mercado de capitais. Esses índices têm como objetivo avaliar os reflexos do desempenho da empresa sobre suas ações. São importantes para os analistas fundamentalistas, que utilizam como parâmetro de apoio as suas decisões de investimento. Vocês vão perceber que esses índices baseiam-se em informações não necessariamente contidas nas demonstrações financeiras, como o preço de mercado por ação, e essas medidas só podem ser calculadas diretamente, no caso de companhias com ações negociadas em bolsa ou no mercado de balcão. O primeiro desses índices é o lucro por ação, e equivale ao lucro líquido anual dividido pela quantidade de ações da empresa disponíveis. Talvez o principal indicador fundamentalista, o lucro por ação, precisa ter sua tendência observada. Uma empresa que sempre opera no prejuízo pode se tornar uma ótima aquisição se esse prejuízo estiver diminuindo. O índice LPA representa a parte do lucro líquido correspondente a cada ação e sua distribuição aos acionistas é definida pela política de dividendos adotada pela companhia. Assim, multiplicando o LPA pelo payout da empresa, que é o percentual do lucro líquido que é distribuído na forma de dividendos, temos o dividendo por ação. O dividend yield, ou rendimento de dividendos, indica o quanto foi distribuído de dividendos no período, a remuneração do acionista realizada sobre o capital investido.
Quando o valor dos rendimentos de dividendos aumenta, significa que a política de distribuição de lucros ou juros sobre o capital próprio da empresa está se tornando atrativa. Como o preço da ação está no denominador, um valor alto de dividend yield pode indicar um momento de baixa cotação. O índice preço sobre lucro é a divisão do preço de uma ação no mercado por seu lucro líquido por ação. Esse indicador fundamentalista mostra o número de anos necessários para reaver o capital aplicado na compra. O índice torna comparável, para os investidores, ações de empresas de diferentes setores. Quanto maior for o preço sobre o lucro, menos atrativo é o investimento. O preço sobre o lucro mostra o quanto os investidores estão disponíveis a pagar por unidade monetária de lucro da empresa. É usado para medir quão baratos ou caros os preços das ações estão. Quanto mais alto o preço sobre o lucro, mais cara está a ação e mais confiantes estão os investidores em relação à empresa. Se o preço sobre o lucro de uma ação é 7 e o preço negociado na Bolsa de Valores é de R$ 21, por exemplo, significa que o comprador da ação estaria tendo um lucro de R$ 3 por cada ação. O valor patrimonial por ação, VPA, representa a divisão do patrimônio líquido da empresa pelo número de ações total. É um indicador fundamentalista que reflete o verdadeiro valor contábil da empresa. Quando a demanda pelos ativos se encontra maior que a oferta, é normal que a cotação esteja em patamares mais elevados que o valor patrimonial da ação. O valor patrimonial por si só, em geral, não possui muita utilidade, mas é importante para se obter o índice preço sobre o valor patrimonial da ação, o qual relaciona o preço de mercado da ação com o seu valor patrimonial de balanço. O índice preço por valor patrimonial da ação revela a valorização da empresa pelo mercado em relação ao seu patrimônio. Quando o indicador é maior do que 1, a empresa vale no mercado mais do que o seu patrimônio, indicando que a empresa é bem vista pelos investidores. Mas um preço sobre o lucro alto significa que a ação pode estar cara, ou seja, que não há espaço para novas altas. A geração de caixa por ação pode-se utilizar vários conceitos de geração de caixa, sendo que aqui optamos por indicar o de geração de caixa por atividade. É a divisão de EBITDA, uma sigla em inglês de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, com base na demonstração do resultado do exercício pelo número de ações emitidas. O uso do EBITDA é justificado pelo fato de considerar os ganhos decorrentes da atividade fim da companhia, descontadas as taxas, as depreciações, os ganhos e as perdas financeiras. O EBITDA ganha especial importância se consideramos que uma empresa pode ter um lucro muito elevado com baixa capacidade operacional, enquanto a outra pode apresentar um lucro baixo, porém com maior eficiência. Nesse caso, a segunda empresa tende a ser uma melhor opção de investimento, visto que seus lucros devem ser incrementados nos próximos exercícios, em decorrência de sua boa gestão operacional, enquanto a primeira companhia talvez venha a apresentar valores cada vez menores em seu resultado, comprometendo o capital investido. Uma vez calculada a geração de caixa por ação, é possível determinar o índice preço sobre a geração de caixa por ação. É usado para comparar o valor de mercado da empresa com os fluxos de caixa gerados por ela. Quanto menor for esse índice, melhor é o investimento na ação. Vamos fazer um exemplo sobre o cálculo de índices fundamentalistas. Suponha que uma empresa possui um patrimônio líquido de 50 milhões de reais. O número total de ações emitidas é de 100 milhões de reais. No último exercício social, apresentou um lucro líquido de 8 milhões. Considerando que a taxa de payout é de 25% e que a empresa somente negocia ações ordinárias nominais, cujo preço na bolsa é de R$ 1,20 por ação, vamos calcular o valor patrimonial da ação, o lucro por ação, o preço sobre o lucro, o dividendo por ação, o preço do valor patrimonial da ação e o dividend yield. Com base nesses valores, podemos encontrar a seguinte solução.
O valor patrimonial da ação igual a 50 milhões dividido por 100 milhões é igual a 0,5. O lucro por ação igual a 8 milhões dividido por 100 milhões igual a 0,08. O preço sobre o lucro é igual a 1,20 dividido por 0,08 igual a 15. Dividendo por ação é igual a 0,08 vezes 0,25, que é igual a 0,02. O preço do valor patrimonial da ação é igual a 1,20 dividido por 0,5, que é igual a 2,4. E o dividend yield é igual a 0,02 dividido por 1,2 vezes 100, igual a 1,67%. Após aprender a calcular e analisar vários índices fundamentalistas, vamos analisar ainda a estratégia de investimento em ações denominada de Value Investment. Value Investment, ou investimento em valor, é uma filosofia de investimento que combina a análise fundamentalista com a presença de alguns conceitos, como desconto com relação ao book value, margem de segurança, vantagens comparativas, alto dividend yields e baixos múltiplos preços sobre o lucro. É possível dizer que o Value Investment surgiu com a publicação do Security Analysis de Benjamin Graham e David Dodd em 1934. Os autores, ao longo do livro, descrevem a abordagem e suas técnicas de investimento, visando o sucesso dos investimentos independente do ciclo de mercado. Existem várias maneiras de avaliar o sucesso dessa estratégia. A mais simples dela consiste no investimento em ações que apresentam baixo índice preço sobre o lucro, baixo índice preço sobre geração de caixa por ação e baixo índice preço sobre o valor patrimonial das ações, as chamadas Value Stocks. Diversos estudos acadêmicos têm comprovado a superioridade dessas estratégias e mostram que a rentabilidade das Value Stocks tem sido superior a dos Growth Stocks, ou estoques de crescimento, e superior à rentabilidade média do mercado, contrariando as principais teorias das finanças neoclássicas, que advogam que a diferença entre as rentabilidades das ações e de outros ativos é devida apenas ao risco não diversificável, ou beta, tópico que estudaremos na próxima aula. De toda forma, a teoria está evoluindo e procurando uma explicação para essa anomalia do Value Investment. A figura 1 apresenta o resultado de um estudo sobre a rentabilidade média anual obtida por duas carteiras de ações e do índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, durante o período de janeiro de 1995 a dezembro de 2007. Ela compara os retornos anuais médios de Value Stocks e Growth Stocks no mercado de ações brasileiros. As carteiras foram montadas no início de cada um dos 13 anos de estudo, em função do índice preço sobre o valor patrimonial da ação. O quintil inferior foi formado pelas ações com o menor índice preço sobre o valor patrimonial das ações, Value Stocks, e o quintil superior pelas ações com maior índice preço sobre o valor patrimonial da ação, Growth Stocks. Quintil é quanto dividimos a área de uma determinada distribuição de frequência em 5 partes de áreas iguais. Em seguida, foi calculado o retorno anual de cada carteira do Ibovespa. Podemos verificar que o retorno médio anual das ações de valor foi estatisticamente superior ao das ações de crescimento ao longo do período analisado. Na aula de hoje, estudamos o conceito de análise fundamentalista de ações e percebemos que esse tipo de análise, além de trabalhar com os índices tradicionais usados na análise das demonstrações financeiras, também utiliza diversos aspectos de análise de ações, como preço sobre o lucro, preço sobre o valor patrimonial da ação, dividend yield, entre outros. Vimos também uma técnica útil para comparar e classificar as empresas de um mesmo setor, através da padronização de seus índices. Apresentamos o conceito de Value Investment, ou seja, o investimento em ações com baixos índices preço sobre o lucro, preço sobre o valor patrimonial da ação, entre outros. Com isso, encerramos os assuntos da nossa terceira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam de estudar a apostila.
Na próxima aula, vocês conhecerão a análise técnica e gráfica e os conceitos básicos para estruturar um modelo fundamental para a avaliação de ativos. Bons estudos e até a próxima!